Vamos para a terceira parte do modernismo no Brasil. Então a gente vai ver agora como que se deu a Semana de Arte Moderna. Quem assistiu o vídeo, né, aquele compilado da minissérie da Globo, Um Só Coração, viu ali como que se deu aquela semana, como se organizou. E a Semana de Arte Moderna ela teve 3 dias, embora a gente fale uma semana, né, Semana de Arte Moderna, na verdade ela só teve 3 dias. O primeiro dia foi o dia de talvez de maior empolgação, né? Eles trouxeram a exposição do quadro de Anita Malfatti, alguns quadros, ela resistente, ela não queria expor, o Oswald a convenceu, né? Nesse dia aconteceu a conferência do Graça Aranha. O Graça Aranha era um cara muito bem visto pela classe artística e por todas as pessoas que estavam ligadas à cultura e à literatura do Brasil naquela época. O Graça Aranha é um funcionário público, né, e ele andou por vários lugares no Brasil. Inclusive, ele quando esteve no Espírito Santo, ele escreveu uma obra falando sobre a migração alemã no Espírito Santo, que é o livro Canaã. O Graça Aranha é um autor do pré-modernismo, mas ele, como um grande autor do pré-modernismo, ele, como Monteiro Lobato, eram grandes referências, né? Então, ter o Graça Aranha nessa semana era para eles muito importante. O Graça Aranha abraçou, né? Ele participou, ele fez a conferência, ele falou da emoção estética na arte moderna, um discurso de ataque ao academicismo, que naquele momento o academicismo era representado pelo parnasianismo, que era o último grande escola estritamente acadêmica. Tá? Então existia uma rivalidade com esses escritores do parnasianismo. Nesse primeiro dia também o Oswaldo leu alguns dos seus poemas, o Villa-Lobos apresentou 3 músicas africanas, e isso gerou muita confusão, muita conversa nesse primeiro dia, muita gente descontente, né, vaiando, muita vaia. O segundo dia, a conferência do Minotti Del Picchia sobre a estética e arte. O Ronald Carvalho leu um poema do Manuel Bandeira, Os Sapos, que é um ataque, né, à escrita parnasiana. Então os parnasianos foram criticados, né, na forma deles escreverem pelo Ronald Carvalho, pelo Manuel Bandeira, na verdade, que é o escritor do poema, mas quem leu foi o Ronald Carvalho. E no terceiro dia, a apresentação de Villa-Lobos, né, talvez aqui um acaso, vários acasos aconteceram para que a Semana de Arte Moderna fosse o que ela se tornou, né? O Villa-Lobos, nesse dia, ele estava com uma bolha debaixo do pé, então ele entrou para reger lá com um pé calçado e o outro pé descalço, porque ele não conseguia calçar. E as pessoas que estavam na plateia acharam que aquilo era um afronto, né? Que aquilo fosse uma das táticas desses modernistas. E aí o pessoal vaiou muita gente vaiou. Teve uma pessoa que abriu na primeira fileira um guarda-chuva como forma de protesto. E o público foi muito pequeno nesse terceiro dia, poucas pessoas compareceram porque já tinha havido entre eles um desgaste muito grande, né? Algumas pessoas estavam criticando já em jornais, escrevendo, mas talvez essa crítica, esse exagero na crítica, essas ofensas, né? É como se a arte naquele momento, a literatura, a escrita, a poesia, fosse time de futebol, né? As pessoas uns defendiam um modelo já tradicional e que eles estavam apegados, e outros defendiam esse modelo inovador, essa estratégia nova de se produzir arte no Brasil. E era como se 2 grandes torcidas de futebol brigando ali, tinha um embate ali. É muito parecido com o que acontece na nossa política brasileira hoje, né? Você tem uma polarização. A arte criou nesse momento, a Semana de Arte Moderna foi tão grande, tão conhecida, porque ela polarizou, né? Você tinha um grupo que defendia o tradicional e você criou um grupo defendendo algo extremamente novo. Então isso polarizou e criou ali muito embate. Quanto mais polêmica, mais notoriedade eles ganharam, né? Então a Semana de Arte Moderna ela teve esses 3 dias, criou todo esse enredo, e a partir dali iniciou-se um processo chamado processo de desconstrução. Então ela começa em 1922, na Semana de Arte Moderna. A gente começa a primeira fase do modernismo, que é conhecido como Geração de 22, ou Geração da Destruição. Por quê?
o Oswald de Andrade ele dizia que não se constrói um edifício moderno em cima de um castelo Moçacabe. Uma castelo Moçacabe são aqueles castelos medievais que a torre tem aqueles quadradinhos assim, com aquelas aberturas. Então esse castelo medieval é chamado Castelo Moçacabe. E ele dizia que não era possível uma construção de um edifício moderno sem que antes houvesse a derrubada do Castelo Moçacabe. O Castelo Moçacabe, no caso, representa essa arte acadêmica, representa o clássico, né? Então ele dizia que primeiro havia uma necessidade de destruição de tudo que se fazia até então, para depois construir aquilo que se entende como moderno, tá? Então a semana de 22 ela dá início e a gente começa agora a geração de 22, e essa geração ela está no processo de destruir, ela vai destruindo todas essas amarras, na verdade vai construir aquilo que a gente chama de ruptura, né? Essa ruptura acontece depois da semana de 22. Primeiro, cria-se uma revista chamada Claxton, que é a mesma coisa que em inglês que buzina. Era um mensário, uma vez por mês ele era escrito, então todas essas pessoas que estavam ali envolvidas na semana de 22, elas escrevem para essa revista, e essa revista ajuda, de certa forma, a fortalecer as ideias, né, os conceitos estéticos, tudo aquilo que eles defendiam. Então os manifestos e revistas pós-1922 começam a surgir, fortalecendo o movimento modernista. Então essa revista é a primeira nesse sentido. O Oswald de Andrade volta de Paris em 1924, muito eufórico com a ideia de criar a poesia pau-brasil, e aí ele lança um manifesto, o Manifesto Pau-Brasil, e ele publica isso no jornal Correio da Manhã, e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil vira depois um livro de poesia, que é o Poesia Pau-Brasil. Quem pinta a capa do livro, que é essa que está exposta aí, né? Essa capa aqui, ela é produzida pela Tarsila do Amaral, e tem a ver com esse manifesto. Então, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é uma produção do Oswald de Andrade, ela reivindicava uma linguagem mais natural, era avesso ao bacharelismo e ao pedantismo, ou seja, aquela linguagem muito bem escrita, muito trabalhada, ou seja, aquilo que o parnasianismo fazia, né? Ele conclamava a originalidade nativa, ele propôs o primitivismo artístico dos povos negros e indígenas como fonte de imaginação estética, né? Então tinha que ter ali uma arte que fosse mais brasileira, ou que pelo menos tivesse uma ligação, de alguma forma, com esses povos que ajudaram a construção e a formação do povo brasileiro. Liberdade de espírito e junção do moderno e do arcaico brasileiro, porque eles lutavam contra um passado ligado ao academicismo, mas eles não rejeitavam a história do Brasil, tá? Aquilo que era história do povo brasileiro, aquilo que era história do Brasil, interessava muito a eles. Tanto é que eles foram fazer uma expedição por Minas Gerais para conhecer o barroco, para conhecer um pouco daquela literatura árcade de Minas Gerais. Então eles passam muito tempo nesses lugares, estudando esses movimentos, estudando toda essa história do Brasil, porque a rejeição deles era ao movimento acadêmico, né? A arte acadêmica, aquela arte rígida, não a história do Brasil. Eles queriam, inclusive, valorizar essa história passada do Brasil, tá? Tudo que mostrasse essa formação do povo brasileiro e formação de uma cultura e de uma identidade nacional interessava muito a eles, tá? O Oswald pretendia que os literatos brasileiros, em vez de apenas importarem os moldes estéticos da Europa, pudessem elevar a literatura nacional à condição de principal vitrine da estética do mundo. Então ele acreditava que os artistas que haviam aqui podiam não só importar, mas eles eram capazes de fazer uma arte que virasse uma vitrine mundial, né? Estabelecer uma grande produção que fosse consumida pelo mundo, ao invés do brasileiro consumir a arte que estava lá fora. 2 anos depois, em 1926, cria-se, né, faz-se um manifesto chamado Verde Amarelismo, né? É um movimento verde-amarelo, então um verde-amarelismo, formado pelo Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida. Eles são amigos do Oswald de Andrade, eles estão sempre juntos, eles participam do mesmo movimento, eles estão juntos desde a semana de 22, mas embora reconhecessem essas intenções de valorização da cultura nacional veiculadas por Oswald, eles consideravam que a verdadeira literatura deveria rejeitar integralmente
quaisquer contribuições e influências de culturas estrangeiras. Então era para zerar. O que vem de fora, fecha a porteira, fecham-se as portas, tudo tem que ser feito e produzido aqui dentro, né, de uma forma muito brasileira, tá? Então olha a linha básica do verde amarelismo. A composição do texto de tom ufanista e de idealização do país, uso de linguagem coloquial, subversão às regras gramaticais e preferência por poesias escritas em versos livres, sem rima, sem métrica e sem estrofe. Então, no que diz a linguagem, ele segue muito o modelo que rejeita o academicismo. O que diferencia é essa composição do texto, então, ufanista e de idealização do país, né? Isso é contrário ao que todo mundo se falou até então. Eles querem agora, eles não querem nada que venha de fora, e eles querem enaltecer a cultura brasileira, uma visão muito ufanista, muito apaixonada e apegada pelo país. Inclusive chegando ao ponto de construir uma literatura e uma arte que idealizava, não representava o Brasil como ele era, mas sim que idealizava, criava-se uma expectativa em relação a um país que deveria ser construído, um país ideal, né? E a última porrada nesse sentido, então são 3 pontos, né? 1924, a poesia para o Brasil, 1926, o movimento verde-amarelismo, né? E em 1928, o Oswald de Andrade volta com um manifesto, que eles chamam de manifesto antropofágico. Então, esse manifesto antropófago foi publicado na revista Antropofagia. E ele tinha a seguinte ideia. Então, o que é antropofagia? Nós tínhamos algumas tribos no Brasil, canibais, que acreditavam que e elas se alimentavam de carne humana, e elas acreditavam que quando elas derrotavam um inimigo, né, elas consumissem a carne, elas comessem a carne desses inimigos, elas acreditavam que a força, entre outras habilidades desses guerreiros, seriam repassadas àqueles que ingerissem a carne dos seus corpos. Então eu vou lá, luto, mato o meu inimigo, como a carne dele, e toda a força e todas as habilidades que eles têm, eu vou absorver através da carne que foi comida, né? Isso é antropofagia. Então ele se apropria desse termo, antropofagia, e cria o movimento antropofágico. Nesse movimento antropofágico, ele vem justamente para rebater o que foi dito pelos antecessores deles do verde-amarelismo. Era uma resposta às muitas críticas direcionadas à poesia para o Brasil. Então o verde-amarelismo criticou muito a poesia para o Brasil, então ele vem responder. E ele diz o seguinte, que ele considera os artistas brasileiros deveriam assumir uma posição crítica em relação às influências estrangeiras, porém não deveriam evitar essa troca. Ou seja, eu vou lá na Europa, eu aprendo, eu observo, eu trago as técnicas, eu aprendo o que se está fazendo de novo lá, né? Mas eu produzo uma arte que seja tipicamente brasileira. Então tem que produzir algo brasileiro, mas eu não preciso abrir mão de tudo que se aprendeu, que se construiu de técnica até então lá na Europa. Então essa é uma visão dele nesse momento, né? E o movimento antropofágico, ele propunha que o Brasil se alimentasse, né? E daí que vem a ideia da antropofagia. Eu vou lá, eu me alimento de tudo que o europeu está fazendo, mas eu vou deglutir isso e vou transformar isso naquilo que haveria de mais útil, né, dessa cultura estrangeira. Eu eliminava o que não me servia e, em contrapartida, aquilo que considerasse, né, positivo, eu ficaria. Mas aquilo que eu considerasse inócuo, supérfluo e obscuro, eu retirava da minha produção. Vou lá, me aproprio do que eles têm e vejo o que me serve e aplico na produção de uma arte tipicamente brasileira. Esse é o conceito de antropofagismo. Então, esse conceito do antropofagismo, nesses 3 manifestos aí, finais, talvez o mais importante, porque é o que fica de conceito daqui para frente. Então, quando a gente for estudar agora todas as movimentações modernistas, a gente vai ver que a gente vai seguir com essa ideia aí, do Oswald de Andrade, tá? Olha só, por exemplo, um exemplo, a linguagem modernista, né? O que é esse verso livre, né? Essa despreocupação com a sintaxe. E uma linguagem muito coloquial, que se aproxima muito do que se fala no dia a dia. Então existe uma despreocupação com os padrões formais da língua portuguesa. A linguagem modernista, ela é coloquial e espontânea, que é o jeito de falar do brasileiro no dia a dia, nas ruas, né? E o modernismo reduziu no Brasil a distância entre as línguas falada e escrita. Ele, dentro da literatura, né, modernista, ele aproximou aquilo que se fala daquilo que se escreve. Nós tínhamos uma fala nas ruas e tínhamos uma escrita muito
requintada, né? E aí ele vem com esse texto, Oswald de Andrade, chamado Pronominais, que aparece muito pelas provas da vida, e ele diz o seguinte: dê-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então ele fala que a gramática e o jeito de falar regido pela gramática normativa, né? Ela não é própria do falar do dia a dia, de como as pessoas se comunicam no dia a dia. No dia a dia, as pessoas se comunicam não estabelecendo essas regras propriamente. E a poesia brasileira, do modernismo brasileiro, ela tem que respeitar esse coloquialismo, ela tem que trazer para a literatura esse jeito de falar. E é isso que a gente vê na poesia aí do Oswald de Andrade. Então, características da primeira fase, para a gente encerrar essa terceira parte. Características da primeira fase do modernismo no Brasil: utilização de temas do cotidiano, então é o dia a dia das pessoas, não vai se imaginar, idealizar, criar nada, não. É o cotidiano, é o que as pessoas vivem, é uma representação do que você vê no seu dia a dia. Uso do romance de tempo psicológico, obedecendo ao fluxo de consciência, de um romance assistemático, caótico, em oposição ao romance de tempo cronológico. Ou seja, aquela estrutura organizadinha, amarradinha, com começo, meio e fim. A gente vai perceber que isso vai mudar bem dentro do modernismo. E essa é uma característica, inclusive, né, que se acentua muito até o final, lá na terceira fase. A gente vai, quando a gente chega na terceira fase, essa se torna uma das principais características da literatura do modernismo. A valorização de temas tradicionalmente antipoéticos, né, contrários, é uma ruptura mesmo, é uma reação a essas ideias anteriores. Uma valorização de temas tradicionalmente antipoéticas, né? A gente não tem essa ideia da poesia tradicional mais na escrita, a gente tem uma liberdade criadora, uma liberdade de expressão muito grande. Desmistificação dos ideais passados e consequente busca de diferentes propósitos, né? Um processo de destruição mesmo e de uma construção que vai começar a partir da geração de 30. Aparecimento do poema piada como sátira à poesia tradicional, tendo Oswald de Andrade como seu principal representante. Então eles fazem muita piada. A ironia é uma das principais características. Ironia e metalinguagem são duas das principais características que o modernismo tem nas três fases, tá? Liberdade métrica versus livres, com ou sem método determinado, branco, sem rima. Essa liberdade da estrutura e da forma da poesia, ela vai ser muito marcada nessas três fases do modernismo, tá? E a liberdade gramatical, principalmente no campo da sintaxe, tá? Não tem mais preocupação. Se para eu falar o que eu preciso falar, ou para eu fazer ficar bonito, né, a poesia e bem próxima do povo, eu precisar abrir mão da sintaxe, do rigor gramatical, eu vou abrir e vou encerrar essa terceira parte aqui, encerrando essa videoaula e encerrando esse primeiro capítulo. Mas o modernismo não termina aqui. A gente segue com a geração de 22, a gente vai falar agora especificamente da literatura, a gente falou até agora dos preâmbulos iniciais, a gente falou da Semana de Arte Moderna, mas a gente vai falar agora da geração de 22, que é uma geração de destruição. Depois a gente vai falar da geração de 30, que é uma geração de reconstrução, ou em alguns lugares chamada só de construção. E depois a última geração, a geração de 45, que é uma geração chamada geração da maturidade. É quando se percebe que o artista, o escritor brasileiro já produz uma arte totalmente brasileira, sem vínculo nenhum com elementos externos, né, de produção. Tá certo? Então a gente vai encerrando e na próxima a gente encerra esse quadro.